É um tesouro de grande valor, a salvação que me deu o Senhor. É glorioso, humildemente eu atenderei aos bons conselhos de Cristo. Deus seja louvado. Irmãos, eu quero contar um testemunho narrado por um irmão que me visitou esse fim de semana. E esse irmão, ele conta o testemunho de um irmão que morava em São Paulo. E esse referido irmão, o Senhor usava ele na sua obra, evangelização, atendia reuniões familiares, trabalhava na construção e era conhecido pelos irmãos por pássaro em missão, porque ele gostava muito de cantar. Aí esse irmão que esteve aqui, ele é carreteiro, motorista carreteiro, trabalha atualmente com a sua própria carreta, tem uma carreta e um cavalo mecânico, e trabalha e reside no Triângulo Mineiro. Quando os irmãos chamam a parte dos carreteiros, eles moram mais na firma e no carro do que numa casa própria mesmo, como esse irmão aí. Aí ele contou que esse referido irmão, Deus chamou ele ainda muito jovem. Ele obedeceu a Deus na faixa dos 20 anos. Sua esposa com 17 e poucos anos. Os dois formaram uma família de 4 filhos, uma filha mulher e 3 filhos homens. Todos ingressaram na música. Inclusive esse irmão aí que relatou, ele é músico da CCB. Ele toca bombardino. E esse irmão contou que seus pais contraíram matrimônio na década de 70. E ele mesmo, o narrador, só foi nascer nos anos 80. E aí, irmãos, na época, eles moravam na região de oeste de São Paulo, naqueles meios ali de Barueri, Jandira, Osasco, Carapicuíba. E quando a mãe desse irmão estava esperando ele, o pai dele trabalhava no grupo J. Macedo, que era um grupo que tinha várias empresas, como aquela SICA, que era detetora da marca massa de tomate Elefante, grupo de lojas, uma delas do qual era a loja de Arapuã. E assim, irmão, quando foi nos anos de 86, essa obra apostólica que esse irmão contou, que eu quero narrar para vocês, mas se vocês quiserem ouvir,
diretamente da boca do irmão que narrou, ele tem um grupo no YouTube chamado Vida de Caminhoneiro, bastante conhecido, né, lá pelas pessoas. Ele contou que o irmão referido estava trabalhando numa empresa na área de prevenção e combate a incêndio. Foi quando o Senhor um dia falou com ele na palavra que não queria mais que trabalhasse em empresas, ia preparar a aposentadoria dentro de 8 dias para ele trabalhar somente na obra de Deus. Porque esse irmão, ele referido irmão, que esse irmão caminhoneiro contou, ele trabalhava na evangelização em várias cidades. E o Senhor falou para ele que ele ia ter uma missão e que o Senhor preparar a aposentadoria dele da maneira radical. Mas que ele não temesse, que ele não ia morrer. Então, irmão, esse irmão um dia estava vindo do trabalho e se envolveu num acidente de trânsito e trincou as 4 costelas, teve suspeita de afundamento de crânio, perdeu praticamente a pele do corpo, do lado direito e do lado esquerdo, porque o carro que pegou ele saiu arrastando ele, o asfalto na base de mais de 5 metros, e em contato com o asfalto foi comendo a calça, depois pegou a pele, depois pegou a carne, e foi até nos ossos. E quando ele voltou desse acidente, ele desmaiou, ele estava dentro de um hospital na região de Carapicuíba. E aí, irmão, voltando para casa, morava com a sua família, num sobradinho de um conjunto habitacional, na região de Carapicuíba. Aí recebeu 4 irmãos em casa. 2 desses irmãos tocavam violão e tinha um irmão chamado Equipe, não sei se é o apelido dele, que estava noivo com a moça, bastante usada por Deus também. E eles foram na casa desse irmão, identificado como Pássaro em Missão, para cantar com ele. E eles cantaram diversos hinos, tinha um ancião junto, né? O Senhor arrebatou esse irmão que estava acidentado numa visão e levou ele numa outra cidade. E lá nessa cidade tinha um anjo que acompanhava esse irmão na missão. E nessa cidade aí, a obra de Deus havia começado na década de 60. E já tinha 25 anos que tinha a obra de Deus lá. E por causa da desavença entre o ancião e o cooperador daquela cidade, acabou a obra de Deus. E o Senhor revelou para esse irmão e levou ele nessa cidade e mostrando para ele as visitas que tinha que fazer, o lugar que tinha que ir. E tinha um anjo que acompanhava esse irmão nessa missão. Isso espiritualmente falando, não era dormindo, era na hora dessa oração. O Senhor arrebatou ele e levou ele nessa cidade. E lá na cidade, esse irmão começou a acompanhar esse irmão, onde tinha, daqueles 25 anos de obra de Deus, tinha sobrado apenas 5 famílias. Mas não tinha mais congregação,
né? Porque a congregação era alugada, então não tinha mais salinha alugada. Eles não estavam congregando mais em lugar nenhum, reunia às vezes a irmandade na casa de um e outro para conversar, contar testemunho, mas não tinha mais culto. Então Deus velou para esse determinado irmão, para ele ir lá, reerguer a obra de Deus. E na sua comum ele congregando, irmãos, o Senhor mandou na palavra 2 de Neemias, como Deus envia Neemias para reedificar os muros que estavam destruídos de Jerusalém. Só que esse irmão estava numa dificuldade muito grande, porque ele, devido ao acidente, ele estava afastado do INSS, e naquele tempo demorava muito tempo para sair os primeiros pagamentos, e ele ficou muito tempo sem receber, e vivia de doação dos irmãos da sua comum. Como ele trabalhava na obra de Deus direto, era porteiro, ajudava na confecção de cesta básica, né, e trabalhava na manutenção da igreja, nas construções. Então sempre Deus preparava que algum irmão levava uma cesta básica lá. Até que o Senhor preparou a primeira viagem para ele ir para essa cidade. E quando chegou na cidade, ele foi procurar os servos de Deus na cidade lá. Só existiam essas 5 famílias. Inicialmente eles começaram a reunir na casa dos irmãos. Só que era muito dispendioso o mesmo que estava desempregado. E esse irmão que narra conta assim que teve uma noite que ele foi para atender como porteiro da CCB, 2 da congregação da região da cidade de Carapicuíba. O Senhor mandando uma palavra, e na exortação da palavra Deus falava assim, que porque esse irmão foi reclamando para o Senhor: Senhor, por que tu não manda irmãos que têm condição material, como os irmãos Rabelo, né? Os irmãos Ravelli, os Peregrinos, e outros irmãos bem de vida. E na palavra Deus falava assim, que tinha um fazendeiro, que ele tinha um burrinho. E aquele burrinho, os filhos dele usavam aquele burrinho para ir para a escola, para todo o serviço, para buscar lenha, para brincar no fim de semana. E quando foi um dia, aquele fazendeiro, ele entrou numa dívida material muito grande. Precisou de vender a fazenda com todos os animais. E quando a pessoa que estava comprando aquela fazenda foi levando os animais, aí os filhos do fazendeiro abraçou no pescoço do burrinho e falou: não, pai, você pode vender todos os animais, menos esse burrinho. E de nós brincar, nós ir para a escola e fazer tudo que ele era amarrado na corrente, então ele estava mais próximo. Então tudo era o burrinho que fazia. Aí o Senhor falou na boca dos servos de Deus, que hoje em dia já dorme no Senhor, dizendo assim: você é o meu burrinho. Todo lugar que eu preciso que você vai, eu te envio, você vai. Aí quando acontece alguma coisa na obra que o adversário vem para levar, quando ele quer levar você, os anjos abraçam, falam: não, pai, esse aí não. Esse trabalha na obra. Todo lugar onde é que nós manda, ele vai trabalhar nas construções, nas visitas, na evangelização, atende a porta, trabalha na manutenção, né? Faz visitas, do grupo de visita. Aí o Senhor falou aí, o Senhor falou: então você quer ser vendido ou quer ser o burrinho do Senhor? Aí o irmão falou: ah, Senhor, então eu quero ser o burrinho do Senhor. Então, irmãos,
Assim o Senhor enviou esse irmão nessa cidade e começou ali a obra de Deus. Com poucos irmãos, só que era muito longe. E esse irmão que narrou, conta que o pai dele, a primeira viagem que foi para lá, foi só com o dia de ida e volta. E para ida, a mãe dele preparou um lanche de pão com ovo frito e ele levou para comer no caminho. Viajava na época 8 horas de viagem até essa cidade. E assim começou a obra de Deus, irmão, naquele lugar. E segundo conta esse irmão caminhoneiro, Deus reergueu a obra de Deus naquele lugar. Hoje tem mais de 5 congregações naquela cidade. E Deus prosperou. E quando esse irmão foi a primeira vez na cidade, ele conta que esse irmão evangelista contou que ele chegou na casa dos irmãos. E quando ele estava contando que Deus tinha mandado ele para lá, aí a esposa desse irmão que apareceu na figura da revelação na visão como anjo, falou: irmão, para aí de você contar a revelação, a visão, porque esta noite o Senhor me deu uma revelação para o irmão, embora eu não conheça o irmão, mas eu vou contar. E ela contou, irmão, que esse irmão chegava na cidade, iria fazer uma congregação lá no alto do morro, e ele começou a pegar os irmãos para a mão e puxar para o morro acima e levar lá onde que ia ser construída a congregação. Aí quando chegou a vez dessa irmã, ela falou: irmão, anda você me levar pela mão lá para cima, fala para mim o nome do irmão, de onde o irmão veio e o que o irmão está fazendo aqui. Aí esse irmão, o irmão respondeu na revelação de sonho dela: eu sou o irmão fulano de tal, e Deus me mandou aqui para ajudar vocês nessa cidade. E aí, irmão, ela falou para o irmão assim: irmão, pra você saber que é Deus, você trouxe um terno assim dentro da sua mala. E nem o irmão não sabia que terno que era, porque ele é a esposa dele que tinha preparado as roupas. E quando abriram a mala do irmão que estava em missão lá, era do jeito da revelação de sonho da irmã. Segundo consta, o irmão era um terno marrom com a camisa listradinha de fundo de risquinho azul, né? E assim Deus confirmou. E aí, irmãos, o irmão começou a trabalhar na obra da evangelização e começou a visitar. Daí uns tempos Deus começou a enviar irmãos de outras cidades para lá. E o Senhor enviou uma família de irmãos para lá. Tinha um irmão e a esposa, 4 filhas moças, uma nora recém-casada, que hoje é da obra da Piedade, e o marido dela é encarregado de orquestra. E assim começou as reuniões de jovens e menor. Era feito culto misto. Metade, quando começava como culto oficial. Na hora do testemunho, aí a mocidade e as crianças recitavam. E aí Deus mandava a palavra. Até que Deus mandou um irmão da Vila Brasilândia, em Osasco, para lá. Um irmão músico. E ele tocava um baixão. Chegou lá, Deus se agradou e tirou esse irmão de trás do baixo e pôs ele atrás da tribuna, segundo o irmãozinho contou. E aí, irmão, esse irmão que mudou para com a família, hoje em dia o filho mais velho dele é encarregado de orquestra, o que casou com a menina do meio também é encarregado de orquestra.
A esposa do irmão da Vila Brasileira foi para a obra da Piedade. E a esposa do encarregado de orquestra também é da obra da Piedade. E a neta do irmão, que foi da Vila Brasileira para lá também, é da obra da Piedade. Então Deus levantou, como ele tinha mostrado para esse irmão que foi para lá, as irmãs e os irmãos que Deus ia colocar no ministério e cumpriu tudo. E esse irmão contou que o ano passado ele foi nessa cidade lá, diz que lá agora é uma bênção. Além da sala de oração, tem ainda bastante salinhas pequenas. Lá já tem 2 anciãos, né? E os cooperadores para cada salinha de oração. Tem muitos músicos que na época, quando começou a obra lá, tinha esse irmão que Deus enviou da Vila Brasileira que tocava o baixo. Tinha esse irmão que hoje é encarregado de orquestra, que tocava trombone, e tinha um irmãozinho jovem que tocava violino. Então, quando aparecia algum irmão que atendia lá, ou esse irmão mesmo que foi para lá como evangelista, então aí estava bom, tinha 3 músicos. Mas normalmente era 2 músicos só que tinha. E não tinha organista. Hoje em dia não, hoje em dia tem organista, tem uma orquestra bonita. Mas na época não era assim. E esse referido irmão, que o irmão conta, hoje ele já é ancião de honra, já está velho, né? Com mais de 70, faz dos 70 para 80 anos. Mas essa obra maravilhosa que Deus fez. E quando esse irmão que Deus mandou de evangelista, ele começou a ir na cidade que ele trabalhava na obra de Deus, a esposa dele ficou gestante desse irmão caminhoneiro, carreteiro. E quando ela estava com 3 para 4 meses, ela sentiu passando um pouco de mal e foi no médico. O médico falou que havia perdido o filho. Ela estava gestante e já tinha 5 dias que a criança estava morta na barriga dela. Eles queriam internar ela exatamente, rapidinho, porque podia dar complicação, não podia dar uma infecção generalizada. E a criança já estava morta e ela ia morrer também. Mas o irmão servo de Deus sempre confiou na palavra de Deus, mas ela pediu para o médico se podia trazer ela para fazer a intervenção cirúrgica, para tirar a criança, no outro dia cedo. E quando foi aquela noite, eles foram na congregação buscar a palavra. E eles tinham essa missão, e naquela noite o Senhor mandou 6 de juízes. Segundo o irmão contou, e o Senhor mandou eles pedir 3 sinais. O irmão falou assim: Senhor, se for para mim nessa missão mesmo, quando ele levantou de madrugada para orar, eu peço para o Senhor para retornar a vida do meu filho, que está morto, segundo o médico, 5 dias já no ventre da minha esposa. Foi outro dia, quando eles foram arrumar para ir no médico, que a irmã foi tomar banho, eu arrumava sacolas de roupa para levar e tudo. A criança mexeu na barriga dela e no tempo certo ela ganhou essa criança, e que o irmão falou que é ele, esse irmão carreteiro, que hoje tem 30 e poucos anos, quase 40 anos, é músico, trabalha na obra de Deus, e Deus fez mais essa obra, né?
Eu já vi o senhor falar que o senhor ressuscita muito, mas a primeira vez que eu vi falar do testemunho, o senhor ressuscitou uma pessoa que já estava morta há 5 dias. A Deus, para mostrar o seu poder, a sua grandeza e a sua infinita misericórdia, o seu grande poder, fez essa obra. Então, o segundo, esse irmãozinho caminhoneiro do grupo lá, Vida de Caminhoneiro, contou, o pai dele evangelizou diversas cidades no estado do Rio, de São Paulo, Minas Gerais, estado do Paraná. E assim, irmão, então, eu ouvi esta obra esse fim de semana agora passada, mais precisamente no domingo passado. Estou relatando para a Irmandade. E segundo esse irmãozinho carreteiro, ele tem irmãos que viveu naquela época ainda, que quem quiser pode ligar no particular dele, no WhatsApp particular dele, que ele dá o telefone dos irmãos, que é testemunho veraz desta obra. Hoje os 3 são músicos, a irmã mais velha dele é organista, esse pai já está, coitado, velhinho, segundo o irmãozinho, mas continua firme na esperança da vida eterna. Assim, são esses testemunhos que Deus deu de contar hoje. Deus abençoe a Irmandade, embora eu não goste de contar testemunho de segundo nem de terceiro, mas me chamou a atenção para essa obra maravilhosa que Deus fez. Assim, quem não foi inscrito ainda se inscreve, tanto na Vida de Caminhoneiro, como nesse canal, para receber as notificações das obras que Deus tem feito. Deixe o seu comentário, entre em contato com o irmão carreteiro, que ele pode confirmar todas essas obras, que foi ele que contou para mim. Assim, Deus abençoa a todos, Deus abençoa os inscritos, os testemunhados, a querida Irmandade, o santo nome do Senhor nosso Deus, hoje e eternamente, seja sempre louvado. A paz de Deus com todos.